A paz seja contigo. Louvado seja Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouve atentamente esta palavra. Inclina os ouvidos e abre teu coração. E ouve atentamente. No livro de Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11, ouve do começo ao fim esta palavra. E o Espírito Santo de Deus vai falar teu coração, por intermédio da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Está escrito, Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, falando acerca de Pedro. Cefas é Pedro. Quando ele veio em Antioquia, Paulo falando que resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível, ou seja, Pedro deu lugar de ser repreendido. No versículo 2, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Ou seja, eles estavam comendo junto com os gentios. Ele se misturou com aquele povo, ninguém sabia quem era quem. Pedro fez isso. E Paulo observando. E quando chegou Tiago e alguns de Tiago, junto com ele, Pedro disfarçou. Ele disfarçou. Ou seja, nós temos que ser crente estando sozinho ou no meio da multidão. Estando em lugar que conhece a gente ou não conhece. Quem é convertido ao Todo-Poderoso Deus é convertido em todo lugar. Estando sozinho ou no meio da multidão. Estando em lugar que conhece a pessoa ou não. Você tem que ser a mesma pessoa. O convertido tem que ser a mesma pessoa. Não pode ser fingido. Não pode fingir. E Paulo, na sua razão, estava observando. E ele provou o amor dele que ele tinha por Cefa, por Pedro. No versículo 13, e também os demais judeus dissimularam, fingiram, com ele, a ponto de o próprio Barnabé, que Barnabé aprendeu muito com Paulo, até o próprio Barnabé, ter-se deixado levar pela dissimulação deles. Ou seja, vocês todos estão fingindo, mostrando que vocês não são. Ou vocês é crente em Cristo Jesus ou não. Eu não sei quem é quem de vocês. Está todos misturados, todo mundo fazendo tudo a mesma coisa? Eu não sei quem de vocês está fazendo a diferença, em outras palavras. Paulo não gostou daquilo dali, do que ele viu. Ele como convertido ao Todo-Poderoso Deus. Paulo bem sabia o que estava acontecendo ali. Paulo foi um homem muito sábio, cheio da sabedoria de Deus, do conhecimento, do entendimento, cheio da presença de Deus. E Paulo, observando aquilo ali, Paulo não achou normal, comum. Não por ser homem melhor do que os outros, não. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas se o homem, se a mulher é convertido ao Senhor, tem que ser diferente. E não tem que ter fingimento. Não tem que ser fingimento. Eu estou numa cidade que todo mundo me conhece, eu sou uma coisa. Eu estou numa cidade que ninguém me conhece, eu sou outra coisa. Não, peraí. Está errado. Isso é fingimento. Eu tenho que ser em todo lugar que eu estiver. Em todo lugar que você estiver, você tem que ser a mesma pessoa. Se você de fato é convertido, você é convertido a Deus em todo lugar. Você tem que viver a sua vida digna no Senhor em todo lugar. Numa cidade pequena ou numa cidade grande, numa cidade que te conhece ou numa cidade que não conhece você. Porque os olhos de Deus estão vendo tudo. Deus, ele está vendo tudo. É o mesmo Deus. Então, vigia.
Pedro estava no meio dos gentios, vivendo como gentios, fazendo tudo aquilo que os gentios estavam fazendo. Ninguém sabia quem era quem. E quando chegaram alguns da parte de Tiago, Pedro e os judeus e o próprio Barnabé, que estava ali junto, fingiram, disfarçaram. E Paulo observando. No versículo 14 está escrito: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, disse a Pedro, Paulo falou para Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha só, a repreensão de Paulo. Paulo aqui mostrou o amor dele para com Pedro. Sendo tu judeu, você está vivendo como gentios. E tu, como que tu obriga os gentios a viver como judeus? Ou seja, você sendo o povo separado do mundo, você está vivendo igual ao mundo. E você obriga o mundo a viver como se é uma pessoa separada para Deus. Então eu e você, nós temos que dar exemplo. Nós temos que dar exemplo. Pedro vacilou feio aqui. Pedrão vacilou feio. Jesus Cristo tinha repreendido Pedro várias vezes. E chegou a vez de Paulo, o apóstolo Paulo, repreender Pedro. E aqui Paulo estava mostrando o amor que ele tinha por Pedro e por aqueles judeus ali. Isso aqui foi uma confusão muito grande entre eles. Foi uma confusão muito grande, porque Pedro não aceitou no início. Tiveram que marcar uma reunião em Jerusalém para colocar as coisas em ordem. Só depois assim Pedro concordou com Paulo. Paulo está certo, o apóstolo Paulo está certo. Como que eu digo, eu sou cristão, eu sou um seguidor de Jesus, mas eu vou para uma cidade que ninguém me conhece e eu vivo do mesmo jeito que aquela cidade vive. De forma errada, de forma torta, de forma da qual Deus não espera do povo dele. Mas aqui ninguém me conhece, eu vou viver a minha vida do meu jeito. Peraí, está errado. Se eu sou convertido aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Eu não tenho que viver uma vida de fingimento. Você não tem que viver uma vida de fingimento. Ou você é convertido ou não. Deus ele espera a obediência do povo dele. Deus espera que o povo dele seja um povo diferente na terra. Paulo repreendeu Pedro, quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Quando Paulo percebeu que Pedro não estava vivendo corretamente, ali naquele momento. Disse a Cefas, disse a Pedro, Paulo falou para Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentios, e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fossemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós somos justificados pela graça, pela fé em Cristo Jesus. A justiça de Deus virá a nosso favor, porque a própria justiça de Deus nos justificará, por conta da fé que está dentro de mim, por conta da fé que está dentro de você em Cristo Jesus. Mas isso não dá o direito de eu viver a minha vida de qualquer jeito, não. Isso não dá o direito de eu pecar, de eu viver uma vida como gentios, não. A justiça não é mediante a lei. A justiça é mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça. Eu tenho que viver uma vida com Deus. Você tem que viver vida com Deus. Estando no meio da multidão ou estando sozinho, sozinha. Num lugar que conhece você ou num lugar que ninguém conhece você. Ou você é convertido ou não, ou você é de Deus ou não.
Ouve o que o Espírito Santo está falando. E toma posse no teu coração. Toma posse no teu coração. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A justiça de Deus nos justificará. Porque ela vai ver a fé em Cristo dentro de mim. Ela vai ver a fé em Cristo dentro de você. E com isso ela vai nos justificar. Vai nos absorver. Vai salvar nossa alma, vai nos abençoar, vai nos dar paz e alegria. Mas isso não dá o direito de eu viver uma vida pecaminosa, uma vida errada, uma vida torta, uma vida de qualquer jeito. Não. Eu tenho que viver uma vida como cristão, como um homem de Deus, como um homem separado para Deus. Você do mesmo jeito, homem separado para Deus, mulher separada para Deus. Sim ou não? Ou você é de Deus ou não? Se você é de Deus, você vive uma vida separada para Deus. Se você não é de Deus, então você vive a sua vida como os gentios vivem, como o mundo vive. E aqui no versículo 17, está escrito: mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Certo que não. Porque não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Jesus não veio por conta dos santos, dos perfeitos, dos corretos. Não, Jesus veio por conta dos pecadores. Jesus Cristo veio salvar pecadores. Jesus Cristo veio salvar a alma do homem. E uma vez que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, uma vez que você entregou a vida para o Senhor Jesus, a vida já não é sua, a vida é de Jesus, a vida é de Deus. Então você tem que viver para Deus. Você tem que crucificar as tuas vontades, crucificar a tua vida junto com Cristo. Dizer não para as suas próprias vontades, dizer não para o seu próprio querer e dizer sim para o querer de Deus. Como está escrito no versículo 18, porque se tornam a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, eu fui liberto e eu volto de novo a praticar aquilo que eu praticava antes. Quem fumava cigarro foi liberto e volta de novo a fumar cigarro, tabagismo, drogas, cachaça, cerveja, bebida forte, prostituição, mentira, traição, vida do crime, mundo do crime, coisas erradas. Aí a pessoa vai e volta de novo, ela está reconstruindo aquilo de novo. Então ela é transgressora, ela está transgredindo a própria vida, ou transgredindo a palavra de Deus e destruindo a própria vida, melhor dizendo. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Se você foi liberto, é liberto. Está livre dessas coisas, nunca mais volte. Nunca mais volte. Se você viveu uma vida no passado como gentios, você foi liberto, então seja para sempre. Nunca mais volte. E aqui no versículo 19 é muito forte. Ouve atentamente, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Olha que maravilha o que Paulo falou ali. Paulo foi tomado de sabedoria. Paulo foi tomado por estas palavras com muita sabedoria. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Eu morri para a lei, eu morri para esse mundo. A fim de viver para Deus. A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Seja crucificado com Cristo. Já não faz mais a tua vontade, e sim a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Faz a vontade do Senhor Jesus. Ele fala mais, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que maravilha. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Logo já não sou eu quem vive. Logo já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. É Jesus quem vive em mim. É Cristo quem vive em mim. É o Salvador, é o Messias que vive em mim. E esse, olha só, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Eu vivo pela fé.
no Filho de Deus, que maravilha, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus Cristo, ele se entregou por mim cravado na cruz. Ele deu a vida dele para salvar a minha alma, para me tirar deste mundo, para me tirar do pecado. Por isso já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim. Para a glória de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Você que já é convertido, você que entregou a vida para o Senhor de fato e de verdade, você que é cristão, você que segue Jesus, você já não vive você, mas Cristo vive em você. Louvado seja Deus. Entende essa palavra? Entende o que Deus está falando por intermédio desta palavra no Espírito? Versículo 21. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A justiça não é mediante a lei. A justiça é mediante a fé em Cristo Jesus. Pela graça. Pela graça. A graça ela nos perdoa sem a gente merecer. Porque a própria justiça vê em mim fé em Cristo Jesus. A própria justiça de Deus vê em você fé em Cristo Jesus. E ela vai e te justifica. A justiça de Deus não é pela lei. A justiça de Deus é pela fé em Cristo Jesus. Se ela vê fé dentro de você, em Cristo Jesus, é certo de que ela vai te justificar. É certo de que ela vai te exaltar, ela vai te abençoar, ela vai te salvar. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. E ainda que você errou, que você pecou, mas você crer que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, é o teu Salvador, então ela te perdoa. No sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Isso não dá o direito do homem, da mulher viver uma vida de qualquer jeito, não. Não dá o direito. Mas a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, nos justifica. Nos justifica. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Vive uma vida no Senhor. Estando meio à multidão ou sozinho, sozinha. Estando numa cidade pequena ou numa cidade grande. Tem pessoas que pensam que pode esconder dos olhos de Deus. Ah, aqui ninguém me conhece, essa cidade é grande. Aqui tem muito lugar para me esconder. Vai nessa. Vai nessa que você cai do cavalo. Literalmente cairá do cavalo. E será punido. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Pedro estava ali, Pedro nem se tocou. E o apóstolo Paulo mostrou o amor que ele tinha pelo apóstolo Pedro. E repreendeu Pedro. Porque a repreensão é uma prova de amor. Repreensão é prova de amor. Depois disso aqui, Pedro mudou muito. Pedro só foi mudando, se convertendo cada vez mais. Imagina como ficou a mente dele. Falou, poxa, fui repreendido no meio de todo mundo. E com razão. Porque eu estava fazendo coisa errada. Quem olhava ali não sabia quem era quem. Vigia, vigia, vigia. Porque os olhos de Deus estão vendo tudo. Os olhos de Deus estão vendo tudo. Você vai estar em um lugar achando que ninguém está vendo, o próprio Deus leva alguém que te conhece lá para ver quem é você. E vai te pegar de surpresa. Vai te pegar de surpresa. A ponto de dizer, ué, você não é crente? Você não é aquela pessoa que vive dando glória a Deus? Que vive fazendo isso e tal, que mostra ser de Deus? E está vivendo como gentios, está vivendo como os pecadores, homens do mundo, povo do mundo? Tu é de Deus ou tu não é de Deus? Aí você vai cair em si, você vai falar, poxa, os olhos de Deus estão vendo tudo. Deus não faz isso com maldade, não. Paulo, o apóstolo Paulo, não fez isso com maldade. Fez isso por amor, para tirar Pedro daquela escuridão. Porque Pedro ali estava igual aos gentios. Sendo ele judeu, estava igual aos gentios. E ele queria que os judeus fossem igual, ele queria que os gentios fossem igual aos judeus. E Pedro falou, como tu, judeus, está vivendo como gentios? E querendo que os gentios ficam como judeus. Você tem que dar exemplo. Nós temos que dar exemplo. Louvado seja o Senhor. Compartilhe essa mensagem. Que aonde chegar essa mensagem, chega a revelação da palavra de Deus no coração dessa pessoa.
Louvado seja o nome de Jesus. Já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Que assim seja contigo também, em nome de Jesus. Você que não se inscreveu ainda neste canal do pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva e seja ricamente abençoado. Este canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus.